Bom dia! Hoje vamos ter mais uma aula de História, a aula 6, e vamos continuar no capítulo 3, falando sobre a cidade e seus espaços. Mas o assunto de hoje é os bairros e seus espaços na página 12. E depois a atividade eu faço parte da história na página 13 do livro de vocês. Aqui eu coloquei o que são bairros, para a gente entender um pouquinho o que é um bairro, né? Para depois dar continuidade falando dos espaços que nós temos nos bairros. Bairro é uma comunidade ou região dentro de uma cidade ou município. Nos bairros residenciais é maior o número de construções residenciais que comerciais. Então, bairros residenciais são bairros onde as pessoas moram, né? Enquanto que nos bairros comerciais é predominante um fluxo intenso de pessoas nas ruas, devido ao número de construções comerciais. Então, nos bairros comerciais tem muita gente nas ruas, porque são bairros onde tem lojas, onde tem comércios, né, para vender, seja loja de roupa, de eletrodoméstico, supermercado. Então, esses são considerados, onde tem muitas lojas, são considerados bairros comerciais. Agora, aqui nós vamos ver alguns bairros de Joinville. Aqui nós temos a imagem do bairro Paranaguá-Mirim, né? E vocês podem ver que tem, né, o bairro aqui, tem as ruas asfaltadas, também tem algumas lojas, né? Então, são espaços que tem nos bairros, né, e que são importantes ter esses espaços para que as pessoas possam utilizar esses espaços. As ruas asfaltadas são importantes, né, nos bairros para as pessoas circularem, mas também para os carros, né? E também postos de gasolina, então tudo o que é necessário para que uma pessoa usufrua do bairro onde mora. Aqui nós temos o bairro Saguaçu. Pode ver que já as construções já são mais diferentes. Aqui tem mais prédios, né, do que casas. Também tem algumas áreas verdes. As ruas também são asfaltadas, né? E aqui nós temos o centro de Joinville. Temos a Beira-Rio. Aí vocês podem ver também algumas residências e com certeza no meio aqui não dá para ver, mas tem comércios, né? E em alguns lugares tem postos de saúde, hospitais. E aqui tem a imagem aérea do bairro Bemervalde. Eu coloquei essa imagem para vocês entenderem um pouquinho, que às vezes a gente fala bairro e Joinville. Ah, mas como o bairro e Joinville? Porque Joinville é uma cidade e dentro de Joinville tem vários bairros. E aqui tem a imagem, ali eu mostrei a imagem de alguns bairros, né? E aqui eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho como que é essa divisão dos bairros. Aqui, ó, aqui tem o Bemervalde, que é um bairro, aqui tem um Parque Guarani, que é outro bairro, aqui tem um Profipo, e aqui tem Santa Catarina, que é um bairro também. Então, aqui aumentando um pouquinho, ó, podem ver que os bairros são próximos uns dos outros, né? Só que quando a gente olha no Google Maps, tem uma delimitação para a gente saber aonde começa, por exemplo, o bairro Bemervalde, onde termina o Profipo, ou aonde termina o Santa Catarina e o Bemervalde. Então tem uma linha vermelha assim mostrando que, por exemplo, o Bemervalde é só esse espaço aqui, daqui para cá já é o Profipo. Então, Joinville é uma cidade que tem vários bairros, esses aqui são alguns. Então, como a gente está falando de bairros e seus espaços, é o que a prof falou. O bairro ele tem que ter o mínimo para que a pessoa possa sobreviver, né, naquele local. Os bairros e seus espaços. Em geral, os moradores frequentam os espaços urbanos localizados próximos à própria casa, no próprio bairro ou nos arredores. Há bairros que têm diversos espaços e, por isso, seus moradores não precisam ir muito longe para estudar, praticar exercícios, fazer compras, entre outras atividades. Então, estão vendo que aqui tem bairros que têm escolas, que tem academias, ou tem aqueles espaços públicos que tem aquelas academias nas praças, tem supermercados, né? Então, tem um bairro, geralmente, ele tem que ter todos esses espaços para que a pessoa que more nele, né, não passe a necessidade, por exemplo, imagina morar num bairro que não tenha nenhum mercado próximo. E existe bairro assim, que não tem nenhum mercado próximo. Aí a pessoa tem que pegar o carro e ir bem longe para poder comprar alguma coisa que seja, por exemplo, quero comprar só um pacotinho de sal. Aí tem que andar um tempão para poder comprar um pacote de sal,
né? Então tem bairros assim, que às vezes não tem, que é o que nós vamos ver agora. Ó, por outro lado, ainda existem bairros que não têm postos de saúde ou hospitais, escolas, ruas asfaltadas, entre outros espaços públicos adequados, que atendam às principais necessidades dos moradores. Como estamos falando sobre bairros, né? Então, tem a atividade Eu Faço Parte da História. Nessa atividade, você vai falar um pouco do seu bairro, né? Você vai falar o que tem no seu bairro, lá tem algumas perguntinhas sobre o seu bairro. Então, como a gente viu aqui que é importante o bairro e os espaços que nós temos, como as ruas asfaltadas, postos de saúde, supermercado, tanto os espaços públicos como os privados, né? Porque nós precisamos de supermercados, farmácias. Então, um bairro tem que ser organizado com vários espaços para que as pessoas possam morar nele. E também tem que ter uma quantidade de pessoas. Quando um bairro é criado, já tem que ter uma quantidade de pessoa morando naquele local, já tem que ter uma quantidade de comércio, de casas, né? Para poder ser considerado e para poder falar, esse local vai ser um bairro e vai chamar, por exemplo, vai chamar o bairro Santa Catarina, né? Então, todo bairro tem uma história. Então, o seu bairro onde você mora, com certeza tem uma história. Então, é isso que você vai fazer nessa atividade. E lá na página 13 tem toda a explicação para você fazer essa atividade, tá? E aqui eu deixei uma mensagem para vocês, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo para vocês.